Uma coisa muito bacana que você falou que eu gostei muito, que é o seguinte: você já abriu mão de coisas imediatas que eram legais, porque você sempre viu a longo prazo. E isso aceitando desafios, correndo riscos. E isso é interessante, que as pessoas são muito imediatistas. Cada vez mais, né? As pessoas querem o dinheiro agora, querem a realização do negócio agora. Me conta o que que como é que você chegou nesse ponto e o que que isso te traz, essa coisa de você conseguir, não. Eu abro mão agora, mas eu sei que lá na frente vai ser melhor para mim. Isso é assim, no início foi instintivo. De alguma forma, eu olhava o que tinha na mesa ali a curto prazo. Então, vou dar um exemplo. Quando eu estava lá nesse banco estrangeiro, no BNY Mellon, tinha uma vaga, tinham duas vagas abertas. Uma era na mesa de gestão de fundos de investimento. E a outra era para montar essa área de fundos estruturados. A mesa de gestão de fundos de investimento era onde todo garoto queria estar, porque era um ambiente que você toma essa decisão de investimento. Compro Vale, vendo Petrobras, é coisa do trader, que todo mundo sonha, né? A garotada em entrar no mercado financeiro e sentar nessa mesa de decisão de compra e venda de ativos e tudo mais. Quando surgiu a oportunidade para mim, Monique, nessa vaga e na vaga de fundos estruturados, eu sabia que eu ia ganhar menos nessa vaga de fundos estruturados no curto prazo, mas era um conhecimento muito restrito. Poucas pessoas tinham, naquela época, acesso a entender como é que funcionavam esses produtos. Eu falei, bom, isso é uma vaga que vai me dar naturalmente um conhecimento muito diferente do conhecimento da maioria do mercado financeiro. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o Edgar, depois na Paramis, ele me convida para entrar na Paramis, é porque a Paramis estava mirando montar também Quer fundos dizer, você se estruturados. preparou ali, né? Pois é, Mas é difícil isso, né? É é difícil a gente difícil. abrir mão de uma coisa que vai dar dinheiro agora para uma coisa que pode ser muito legal lá na frente. Pois é, e essa vaga da mesa de gestão de fundos certamente ia ganhar 3, 4, 5 vezes mais, sei lá quantas vezes mais, do que eu ganharia ali na vaga de fundos de operações estruturadas, que era algo que estava começando. Mas o fato é que eu apostei, eu falei, bom, é algo que ninguém tem esse conhecimento. Então eu apostei numa coisa que eu acho que eu chutei que a longo prazo fosse. E deu E certo. deu certo. E eu fiz isso algumas vezes na minha carreira. Na própria Paramis, quando eu entrei na Paramis, a gente fez uma, duas, três operações logo de cara. Eu lembro que os sócios me chamaram, o Edgar na mesa falou, e o meu sócio até hoje, que é o Silvio, me perguntou, o que vocês querem? A gente liquidou tanta operação, eu lembro que na época a gente gerou uma receita de 3 milhões de reais. 3 milhões de reais naquela época, falando de 15 anos atrás, sei lá, são uns 10 milhões de reais hoje. E Isso é eu não, dinheiro? Isso dinheiro é pra muito caramba. dinheiro? Ah, tá. Eu não tinha nem, eu não devia ter 100 mil guardado assim de dinheiro aplicado. Se tinha 100 mil, era muito. E eu lembro do Edgar me perguntando assim, que vocês querem? E aí eu fico, né, pensando, sei lá, de repente eu ia pedir para ele, eu quero metade do que eu gerei aí de receita. Eu não era sócio, enfim. Ele não ia me pagar metade provavelmente, mas de repente me pagava 30%, alguma coisa assim, sabe? Aquilo, você pede mais para ganhar menos, e o outro também pediu isso. Eu achava que de repente ele me pagava uns 30%, que seria, sei lá, 1 milhão de reais, né? 3 milhões de reais ia ser 1 milhão de reais naquela época, que hoje vale muito mais. Eu virei para ele e falei assim, eu não quero nada, eu quero ser sócio. É uma coisa meio doida, né? Assim, para um garoto que tem, porra, não tinha Ele te nada deu sociedade guardado. nessa época? Então, aí ele, aos poucos, Foi aí que foi dando. foi aí que a gente foi aumentando participação e tal. Mas, de novo, eu troquei o curto prazo mirando o longo prazo. Isso não é fácil, não. Se você pudesse dizer o maior desafio que você já teve na tua carreira, assim, alguma coisa, caraca, você tem, que você consegue lembrar um desafio? A gente teve alguns, né? Assim, é aquilo, você apanha, cai para se levantar. Quando você levanta, também se levanta mais parrudinho. Se aprende muito mais nas derrotas do que nas vitórias. Isso, cara, é uma frase meio comum, né? Mas é a mais pura verdade, assim. Todas as vezes que a gente se ferrou, ali tinha um baita de um lugar para você mergulhar, tentar entender o que aconteceu.
e diagnosticar para aquilo não se repetir. Quando você acerta, mas você não faz muita reflexão, né? Aonde você acertou? Você É não porque a fica gente conta pensando essa nisso. história assim, parece que foi tudo sempre, tudo deu super certo. Você pensou em desistir em algum momento ou não? Você sempre foi Pô, várias focado? vezes, não, várias vezes. Você como empresário no Brasil, né, às vezes a gente acha que a vida do empresário é uma vida, pô, eu queria ser dono de alguma coisa, eu como funcionário eu tenho hora para entrar, hora para sair. Empresário não tem hora, empresário fica com a cabeça ligada 100% do tempo. Você não sai de férias e desliga. Você sai de férias e tem um monte de gente te perguntando um monte de coisa, colaborador, cliente, etc. Você não desliga nem um segundo. A única época que eu me desligo mesmo são feriados um pouco maiores, tipo Carnaval, Réveillon, mas é uma vida muito, muito complicada, assim, em termos de... Você fica o tempo inteiro com a cabeça ligada. Você me perguntou, o maior desafio, assim, acho que tiveram alguns. Quando a gente viveu ali a crise em 2014, mais ou menos, foi uma crise muito severa, 14, 15, 16, né? Teve a Lava Jato, teve impeachment da Dilma, o Brasil, tudo que era investidor estava querendo sair do Brasil. A gente tinha feito muito investimento no mercado imobiliário, que foi um mercado que foi muito afetado, porque foi uma época em que os preços dos imóveis caíram muito e a gente financiava muito incorporador, né? E o que acontecia naquela época? Os compradores faziam distratos durante a obra. Eu comprei um imóvel, mas agora não quero mais, porque eu comprei valendo 1 milhão, agora está valendo, sei lá, 700 mil, quero distratar, devolve aqui o meu dinheiro. E na época a legislação hoje mudou um pouco, justamente por conta da crise que o mercado viveu naquela época. Aquilo foi um processo muito difícil, mas de muito aprendizado nosso em como lidar com esses períodos mais difíceis, assim, de como você executa garantias, a gente dava muito crédito. Então ali foi um aprendizado muito grande. Outro foi eu cheguei a tomar praticamente um fechado, assim, de um investidor de um fundo O que é gringo. tomar fechado? Tomar fechado é um fundo falar, vou investir com você, ou qualquer pessoa. Sim. E depois. Depois ele abriu, ele Desiste. desistiu. Mas ele tinha falado, vou investir 200 milhões de dólares com Ui! vocês. Nossa Senhora! Era dinheiro, né? Hoje vale mais de 1 bi de real. Dinheiro demais. Dinheiro demais. Gente, tem muita gente no Eles Brasil. tinham- Tem muita gente com dinheiro, gente. É porque dinheiro não é nossa realidade. Caraca, a Esse pessoa era um tem. fundo estrangeiro que tinha falado, não, vou investir com a Paramis 200 milhões de reais. E aí eu fiquei super eufórico, né? Caramba, tal. Aí passou, sei lá, umas 3 semanas, falou, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Aquilo é uma ducha de água fria, né? Porque muda o patamar da empresa um cheque desse tamanho, né, na época. Mas foi bom. Às vezes a gente não entende, né, na hora que acontece algo ruim, mas ali, se eu tivesse recebido aquele dinheiro, eu ia investir achando que a crise no Brasil ia terminar mais rápido do que efetivamente durou. Então, não necessariamente eu ia entregar a rentabilidade que eu imaginava entregar para esse investidor, né? Porque isso foi 2015, mais ou menos. Quando você fala investidor, não é uma pessoa. Nesse caso, era uma instituição. Ok. Era um fundo estrangeiro Tá bom. que ia... Porque às vezes a gente acha que é uma pessoa, né? Não, uma empresa grande Sim. que investiu com a gente. Mas acabou... Hoje, né, eu falo, pô, ainda bem que esse dinheiro não veio, porque se viesse, eu teria investido num momento muito ruim e que às vezes é bom você investir quando a gente chama o mercado está em baixa, né? Porque uma hora ele volta, só que ele demorou muito para voltar. Então, o retorno que eu ia dar para o investidor não era o que eu estava imaginando e ninguém imaginava que a crise fosse durar tanto tempo. É o famoso a malhas que vem para bem, de repente A ali não mais que era. vem para bem.